Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alice e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha primeira gestação. Antes de começarmos o vídeo, se inscreve no canal para quem ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora lá! Antes de iniciar esse assunto, gente, eu tô rindo porque acho que eu já tentei gravar essa parte umas 4 vezes e tem uma moto abençoada de Cristo passando ali fora. Mas vamos lá! Antes de iniciar esse assunto, eu queria explicar para vocês o que passa dentro de mim em questão de maternidade. Eu cresci dentro de um berço cristão, então acredito que as pessoas elas nascem com vocação. Algumas, né, têm a vocação de ser padre, pastor, a outras nascem com vocação para ser solteiro a vida inteira, nascem com vocação para o matrimônio, e eu acredito que a maternidade é uma vocação. Mas o que acontece? Eu sempre acreditei que eu nasci com a vocação de ser mãe. Para mim, a minha vocação era ser mãe, porém sem a vocação do matrimônio. Eu nunca tive na minha cabeça de que eu iria casar, constituir família, ter os meus filhos dentro de um casamento. Na minha cabeça sempre foi: eu vou ficar grávida de alguém que não queira ter a criança junto comigo, vou sumir com essa criança e vou viver a minha vida com essa criança. O meu primeiro filho, ele vai ser um menino e eu vou viver minha vida com o meu filho. Eu sempre quis ser mãe de menino. Sempre, 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 desde sempre quis ser mãe de menino. Então, assim, na minha cabeça era isso. Eu vou ter o meu filho, ele vai ser um menino e eu vou criar essa criança sozinha em algum lugar. Porém, né, minha querida, onde você estava com a cabeça? Os seus planos não são os planos de Deus. E Deus me mostra isso desde sempre, né? Que os planos dele, desde o começo da minha vida até hoje, né, da primeira gestação até essa última gestação, que um dia vocês vão entender, Deus sempre mostrou que os planos dele não tem, querida, você vai planejar e não é o que você quer. Você vai planejar e é do jeito que ele quer. É do jeito que ele quer. Fiquei grávida do meu primeiro filho, com os meus 20 e pouquinhos anos, 23, 22, 23 anos, por aí, lá em meados de 2012. Conheci meu esposo em 2011, a gente estava se relacionando aí, na época que eu conheci ele, inclusive demorou muito tempo pra gente ficar junto, foi muito tempo de conversa e resolvemos sair. A gente resolveu pra sair, gente do céu, a moto de novo. O Fábio sempre foi a pessoa mais espetacular que já apareceu na minha vida. E aí eu já achava que tinha coisa de errado. E aí eu já pensava, pelo que as pessoas falavam dele, é ele? Se acontecer alguma coisa, ele não vai nem querer saber de nada. Fiquei, depois de 3 meses, me relacionando com ele, fiquei grávida. Não estava planejado, apesar de todos esses meus pensamentos de um dia e tal e tudo mais, não estava planejado, mas fiquei grávida. Eu era muito magrinha na época, então sentia um carocinho no pé da barriga. E na minha cabeça, eu estava com algum problema, né? Aí falei pra minha mãe que eu achava que eu estava com uma doença, que estava sentindo um negócio ali, e era alguma coisa e tal. E minha mãe, a sua doença tem nome, peraí. Fomos lá, fizemos o teste, estava grávida mesmo, já estava com quase 2 meses. E para minha surpresa, veja só, onde o meu plano não era o plano de Deus. O Fábio sempre teve o sonho também de ser pai de um menino. Então ele também tinha o sonho de ser pai, ele tinha o sonho de ter um filho e não foi o que eu queria, né, de sair e sumir com a criança, não. Ele queria a criança também e ele queria a mãe da criança também. Ou seja, vamos unir o útil ao agradável, então. E a partir daquele momento se iniciou a nossa família, né? Estamos aí há 13 anos, como eu comentei no vídeo anterior. E a primeira gestação, que foi o nosso primogênito, o Luca, foi uma gestação tranquila. Eu era muito magrinha, e fiquei com uma barriga muito enorme, muito grande.
muitas coisas que aconteceram comigo na gestação, na primeira gestação, é aquela coisa de praxe, né? Não tive muito enjoo, mas também não conseguia comer muito. Foi uma gestação, pode-se dizer, do início ao fim tranquila. Teve os altos e baixos, porque, né, ficou grávida dentro de casa, vai começar a família assim do zero. A sociedade, ela tem uma forma de ver, né, de rotular. Então, para a sociedade, o casal ele tem que trabalhar, se formar, começar a namorar, noivado, casamento, depois pensar nos filhos. A nossa família é totalmente invertida. Nossa família ela já começou toda invertida, né? A gente estava ali namorando por 3 meses, eu já fiquei grávida, aí a gente foi morar junto, aí depois a gente casou, eu já estava grávida, e a gente foi conquistando e formando as coisas já como a nossa família ali, né? É meio que trocar a roda do carro com ele andando. Mas, e graças a Deus, para nós, deu certo. Gente, vou falar para você que é mãe de primeira viagem. Não muda a sensação de você ser a mãe de primeira viagem ou a mãe de quinta viagem. A maior emoção que uma mãe sente é a primeira ultrassom e escutar aquele coração batendo forte. Você pode ter 1000 pensamentos na sua cabeça antes de você fazer aquela ultrassom, tá? Eu digo de 1000 pensamentos mesmo. Eu já vi pessoas que, sei lá, nem queriam uma criança, mas aquela primeira ultrassom, ela marca a vida da mãe. E comigo não foi diferente. Aquele coração batendo a 1000 por hora, aquilo ali, nossa, é a melhor sensação da vida de uma mãe de primeira viagem, e ou de quinta ou de 10ª viagem, a melhor sensação que tem é você, aquele primeiro ultrassom. Você não esquece daquele coração batendo, 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 batendo. Você fica sem acreditar como que tá batendo outro coração dentro de mim. É uma sensação impressionante. Melhor sensação da vida. Se eu for falar para vocês referente a primeiras emoções, para mim foi complicado porque, como eu já citei, eu sou de uma família muito cristã e muito religiosa. Então eu engravidei dentro de casa. E aquilo, para minha família, né, e principalmente para o meu pai, que sempre foi muito mais rígido, foi muito difícil. Foi muito complicado. A gente ensaiou semanas para conseguir falar com ele. Talvez tenha sido esse o pontapé inicial da nossa família, né? O meu pai, ele não aceitou bem a minha gestação, então aquilo, no início, eu estava com um misto de emoções. Estava feliz porque eu ia ter um filho, tinha certeza de que era um menino, então eu já estava feliz, prevendo de que eu ia ter o meu filho, o meu menino. Só que ao mesmo tempo, por dentro, angustiada com a situação com o meu pai, preocupada porque minha mãe também estava passando. Meu pai acabou que culpando minha mãe, e aí aquilo, sabe, foi um misto de coisas. Então, nessa primeira gestação, as primeiras emoções foram. Conhecem o Divertidamente, o último Divertidamente? Eles fizeram assim, ó, dentro de mim. Todos os Divertidamente, eles fizeram assim. A vergonha, o medo, a raiva, a tristeza. A mulher já fica com os hormônios daquele jeito na gestação. Na minha primeira gestação, os Divertidamente, eles enlouqueceram e ficaram todos se embolando um no outro. Passados-se os sustos, todo mundo bem, todo mundo ok. Chegamos lá no segundo trimestre. É o melhor trimestre, é o trimestre da paz, é o trimestre de você aproveitar, você não sente enjoo, você se sente linda, maravilhosa, as roupas ficam lindas, as pessoas começam a perceber que você está gestante, você se sente a melhor pessoa do mundo, a criança começa a chutar, é aquela coisa gostosa, você tem mais disposição. E aí, quando você acha que está tudo ok, tudo lindo, maravilhoso, vamos caminhando para o terceiro trimestre, que é onde eu acredito, na experiência, seja da primeira gestação como das demais, que ele é o mais cansativo, né? E uma coisa que ajuda muito nesse terceiro trimestre, inclusive nas últimas semanas, né, do 8º para o 9º mês, é você ter alguém para estar ali, te dando apoio, te dando suporte, tanto emocional quanto físico, porque vai ficando bem mais cansativo. E aí a gente começa também
tem a parte alegre do terceiro trimestre, que se você não fez ali nos primeiros, você vai deixar para o último, é a melhor parte. Normalmente é como se faz, né? No terceiro trimestre a gente vai ali montando o quarto, montando o enxovalzinho. Gente, coisa mais gostosa que tem é montar enxoval. Mas bebê perde tanta roupa, mãe de primeira viagem compra tanta coisa que a criança nem usa, que eu vou te contar. Segue as listinhas que tem na internet. Não compra nada a mais do que aquilo, porque de fato, é verdade, não usa. Você compra 50 luvinhas, ele usa 2. Você compra 30 par de meia, ele vai usar 3, 4. Daqui uma semana, a criança, o que você comprou para ela usar ali durante um mês, daqui uma semana já não serve mais na criança. Então, a minha dica nesse sentido é: compre de tudo um pouco, mas em pouca quantidade. Vai comprando as coisas em pouca quantidade, porque as primeiras semanas eles dão um salto de crescer e de perder as coisas que não tá escrito. Nessa primeira gestação, o Luca nasceu de 39 semanas, 38 mais 6, na verdade, 38 semanas mais 6 dias. E assim, foi um parto bem complicado. Por quê? Foi um parto normal, eu tinha tudo para ter um parto normal e tive ele de parto normal. Mas eu acredito que houve um pouco da questão de ter se verificado e não ter deixado um trabalho de parto ir tão longe, né? A gente internou na sexta-feira, eu já estava sentindo bastante dor e estava com 4 dedos de dilatação. Para o Luca nascer na segunda-feira, ao meio-dia. Existem N questões aí no meio, tá? Uma das questões aí foi que ele estava com o cordão umbilical amarrado no braço, ou seja, eu fazia força para o Lucas sair, ele também tentava sair e o cordão puxava ele de volta. Então não tinha, né, essa de fazer a força e ele descer naturalmente sem nada impedir. Não. Foi um parto normal. Na sexta internamos, ganhamos na segunda. Todos esses dias foi bem sofrido, de bastante dor. Eu achei que depois desse parto eu não teria mais filho de jeito nenhum. Mas vemos que não foi bem assim, né? Foi bem complicado. A dor do parto é uma dor que só Cristo para definir essa dor. Porém, você esquece mesmo. E a criança saiu, parece que você não sentiu nada, exatamente nada. O Luca nasceu numa segunda-feira, meio-dia 26. Aí, quando ele nasceu, né, a gente teve a experiência aí de um médico pedir pro meu esposo esteve comigo todo o momento do parto e tudo mais. Vai virar um relato de parto isso aqui, né? Mas não é. O médico pediu autorização pro meu esposo para subir na minha barriga e empurrar o Luca. Eu acredito que não é uma prática aconselhada, né? Eu li depois sobre, não é uma prática aconselhada, mas naquele momento foi o que me salvou. Eu não tinha mais força, o Luca não tinha mais força, nós não tínhamos mais condição física para continuar com aquela questão do parto natural. Quando eu digo parto normal, gente, é parto normal mesmo, parto natural, sem nada de anestesia, nada. Não teve peridural, não teve nada. Foi parto natural no hospital, natural mesmo. Então o médico empurrou, e quando o médico empurrou, com a força do médico, outro médico pegando ele, puxando também, foi que ele saiu. Saiu com o rostinho todo estouradinho de veia, por conta da força e tudo mais. Vencemos, né? O Luca nasceu, vencemos. Tive aí algumas intercorrências depois que ele nasceu, tive uma pequena hemorragia, mas é questão do meu corpo, talvez da minha genética, porque os outros normais também tive, mas tudo bem, graças a Deus. Uma coisa muito importante que eu acredito que isso me dá paz na minha maternidade, é o apoio. Você pode ter o apoio de fulano, de ciclano e de beltrano, mas quando você tem o apoio do pai do teu filho ou do teu esposo, né? Quando você tem ali o apoio do teu parceiro, eu acredito que tudo se torna mais leve.
Então, o Fábio, ele foi uma pessoa que ele me apoiou do início até o final da gestação ali, no pós-parto também. Esteve comigo, esteve ao meu lado o tempo todo, sempre cuidou de mim e posteriormente das crianças, né? Então, eu acredito que uma coisa que faz você não surtar tanto na gestação quanto depois que a criança nasce, no puerpério, e continuar a sua vida é você ter o apoio, a rede de apoio, a bendita da rede de apoio. Então, graças a Deus, eu sempre tive o companheirismo do meu esposo, também tive a minha mãe do meu lado, né? Minha sogra também, que sempre me ajudou muito, e a minha irmã. Sempre foram a minha rede de apoio e a minha base. O que me tranquilizou e fez com que eu tivesse uma primeira experiência com a minha maternidade de um filho meu diferente, sabe? Deixou leve. E eu digo para vocês de um filho meu, por quê? Que se a gente voltar lá um pouquinho, eu digo isso porque eu cuidava dos meus irmãos, dos meus primos, então, tipo, eu já me achava a mãe, porque eu já fazia várias coisas antes. Então, por isso que eu disse de um filho meu. Apesar de todo o apoio, de toda a rede de apoio, de todas as pessoas que estavam do nosso lado, gente do céu, os primeiros dias como mãe, eles foram leves, por um lado. Por outro, tem a questão da amamentação. Como eu passei muito nervoso durante o parto, foi tudo muito conturbado, como eu falei anteriormente. O meu leite, ele não veio. E o Luca, ele sentia muita fome. Porque além de tudo isso, da gente ter ficado aí uns dias para ganhar ele ainda ficou internado. Ele ficou 10 dias internado, tomando sol aí, com a enxeriça que não baixava, não baixava. Aumentava uma luz e o negócio só aumentava, aumentava. E aí aquilo ia me deixando nervosa e o leite não vem, não adianta. Você vai tentar, vai tentar, vai tentar. Se você tá num estado de nervosismo muito alto, dá um bloqueio, o negócio não vem. Você pode beber 50 litros de água. Eu bebia tanta água, tanta água, tanta água e o negócio não vinha. Então, os primeiros dias como mãe foram mais difíceis nesse sentido. O Luca tinha muita cólica e tinha muita fome. Então, no caso dele, depois de 15 dias com ele em casa, a gente teve que introduzir fórmula. Para mim, minha experiência foi um alívio, porque aquilo estava me atormentando. Eu ver ele com fome, eu ver que ele ia sentir fome, o meu seio já estava muito machucado. Só de pensar que ele ia sentir fome, aquilo já me dava um desespero. Então, a introdução da fórmula, no caso dele, para mim, foi um alívio. Então, referente a isso, a questão de fórmula e amamentação, eu sou muito resolvida. Eu não tenho problema. Se eu tiver que introduzir fórmula no meu filho para eu ter o prazer de sentir o prazer da maternidade, ver meu filho bem e eu ficar bem também, eu vou introduzir a fórmula, que foi o caso do Luca. Então, depois que a gente introduziu a fórmula, fluiu tudo bem, né? Ele começou a dormir melhor, ele ficou bem e foi a melhor opção naquele momento. Vou deixar aqui uma dica para os futuros papais e futuras mamães. Ou você que já é pai, você que já é mãe, não tenham medo e nem vergonha de pedir ajuda. Eu tinha um pouco de receio de perguntar, pedir ajuda para umas pessoas que eu tinha próximo, achando que aquela pessoa ia querer, talvez, sei lá, mandar na minha vida ou falar como eu tinha que criar os meus filhos. Selecione a pessoa, selecione pessoas que realmente querem ver o teu bem, peça ajuda, né? Às vezes você tá ali com a privação de sono terrível, porque mãe passa a privação de sono, e isso deixa a mãe enlouquecida, sim, deixa a mãe muito mal. A mãe no puerpério, ela passa por uns transtornos que parece que ela tem uma TPM constante, né? É dias que a gente tá bem, e na maioria dos dias a gente não tá bem. Então, peçam ajuda e tenham alguém próximo, né, para te auxiliar, para te ajudar nessa privação de sono. Se você não consegue ter o seu parceiro ali, óbvio, né? Tem tem pais que eles precisam trabalhar, ou não conseguem estar tão presente. Pede ajuda da tua mãe, a tua sogra, tua irmã, alguém próximo que possa te ajudar. Não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda. Eu acredito que a questão da rede de apoio é muito importante na vida de uma mãe, sabe? A rede de apoio, ela faz com que a mãe ela não se perca.
totalmente na maternidade, porque a gente se perde na maternidade, a gente esquece quem a gente é. E a rede de apoio que a gente tem, eu acredito que isso vale muito. E para você que assistiu até aqui, muito obrigado, meu mais sincero agradecimento. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Para você que tem experiências diferentes ou que passou pela mesma experiência que eu, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler e interagir com vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.